América Latina ha vivido distintos enfoques en la práctica del trabajo social. El caso de Brasil es llamativo por el tipo de complejidad económica, social y política que aborda, lo cual lo hace un referente importante, ya que desde la posición del expresidente Lula ha creado un marco gubernamental donde la práctica del trabajo social es clave para el desarrollo de políticas públicas eficaces que atiendan a toda la sociedad brasilera. La doctora Andrea Agda Silva Honorato hace evidente ese cambio de perspectiva que ha generado impacto en la formación y en el ejercicio profesional del trabajador social en Brasil. No Brasil, a própria população ela acaba sendo conservadora e ela acaba reproduzindo um discurso de poder, né? De modo alienante, extremamente alienado, porque a própria educação é uma máquina que deveria ser para transformação e, no entanto, ela está na manutenção de uma ordem. Tanto é que na bandeira do Brasil, eu sempre digo para os meus alunos, ela é extremamente positivista. Ordem e progresso. Ordem para quem? Ordem para o povo e progresso para aqueles que detêm o poder. Então, para que a gente possa desenvolver esse capital e aumentar cada vez mais esse monopólio nas mãos de poucos, a gente precisa fazer um controle social acirrado em cima desse povo. E a maneira que encontrou desse processo de colonização foi através da educação. A nossa luta no Brasil hoje é para que seja inserido assistente social em todas as escolas públicas de ensino fundamental e médio, aí o campo aumenta muito mais. Estamos nos espaços de saúde, nas empresas particulares também, em recursos humanos, né? Atendendo os funcionários, as famílias dos funcionários. E trabalhamos em todas as políticas, habitacional. Há muito espaço, há muito campo de trabalho para assistente social no Brasil. E tem as suas diferenças, salarial, porque nós não temos um piso salarial, a gente tem uma referência, mas a diferença de salário nesses espaços laborais é muito diferente e é outro campo de reivindicação que a gente faz, né, para que haja um piso, mas tem crescido. À medida em que a pobreza ela tem acirrado, esses espaços do profissional têm aumentado e as nossas lutas, os desafios e os limites, eles também têm sido crescentes. El cambio de la cultura del servicio social en Latinoamérica ha permitido evolucionar en diferentes espacios, no solo del trabajador social, sino en muchos otros campos y disciplinas, lo que ha permitido que la academia y el ámbito profesional dirijan sus enfoques a investigaciones de la ciencia social más profunda para atender problemáticas sociales que se generan no solo en las poblaciones, sino también en las empresas. No passado, naquele serviço social tradicional, a investigação que se tinha era baseada também no modelo norte-americano. E era uma investigação muito caracterizada como a policial, de descobrir a verdade, de desmascarar, né, de ir à essência, à fonte, sempre na ideia de que o outro possa estar omitindo uma informação. E a gente toma muito esse cuidado, porque no momento que o serviço social ele transita do tradicional para o crítico, a gente começa a valorizar algumas categorias de análises que Karl Marx ele nos deixa, que é a historicidade, a totalidade, a mediação e a contradição. Então, a história para a gente é fundamental. Então, a gente já parte do pressuposto que no momento em que a gente vai ter o contato com esse sujeito, a gente não vai buscando aonde está a mentira ou a omissão, mas a gente vai no sentido de uma escuta qualificada, acreditando que esse sujeito está nos passando uma verdade. E a partir desse contato, dessa relação, de uma relação de confiança, que não se dá num primeiro momento, ela é contínua, por isso a gente chama de acompanhamento. Então, no processo de acompanhamento é que se dá um processo investigativo, né? Mas é no sentido de descoberta para apoiar, para dar suporte, e não para tirar ainda mais o que é de direito daquele sujeito. Então, é uma investigação muito cuidadosa, e que ela precisa ser muito bem alimentada e conversada com essas outras categorias que vocês chamam de outras disciplinas. Porque cada disciplina vai ter uma visão de homem e de mundo,
né? E algumas pode ainda, de repente, trazer essa herança conservadora de uma investigação no sentido de desmascarar aquilo que está evidente. E na nossa perspectiva não, é sempre de alimentar a informação, buscar aquilo que está mais guardado no sujeito para poder contribuir com a transformação do contexto que ele vive. A gente entende essa sociedade como uma classe violada, e uma classe violada é uma classe que está na condição de vítima. Então a gente não vai no sentido de culpabilizar esse sujeito, mas no sentido de dar todo o apoio, todo o aparato para essa transformação que a gente acredita. Un cambio de enfoque que ha posibilitado otros desafíos que con los años comienzan a implementarse en otras naciones de América Latina, motivando a generar agentes de cambio en movimientos sociales, los cuales se generan desde lo comunitario y respaldan otro tipo de investigaciones en la que es fundamental la interdisciplinariedad. As disciplinas que vocês nomeiam para a gente são as profissões, as categorias profissionais. Então essas categorias profissionais, elas desenvolvem um trabalho interdisciplinar e multiprofissional, tanto dentro do mesmo setor, do mesmo setor de trabalho, atua o assistente social, psicólogo, pedagogo, como também um trabalho em rede muito interessante que está sendo construído já há alguns anos no Brasil, que é um trabalho para além do espaço institucional que a gente está inserido. É um trabalho onde essa equipe profissional, ela trabalha com as equipes profissionais de psicólogos, pedagogos e outros assistentes sociais, antropólogos, engenheiros, de outros serviços. Por exemplo, eu tenho uma equipe da política de assistência social, formada por assistentes sociais, psicólogos e, em alguns casos, pedagogos. E aí a gente trabalha com a equipe da habitação. E lá na habitação tem a equipe formada por outros profissionais, outras disciplinas, que seria, além do serviço social do trabalhador social, temos também os engenheiros e os arquitetos. Além da filosofia, da antropologia, todas essas disciplinas, elas têm se conversado muito. É uma experiência muito rica, porque é a troca de saber, é o respeito ao espaço do outro e a possibilidade de uma troca e de um resultado mais assertivo quando você tem esse espaço de sociabilidade, de troca mesmo constante, né? Então são vários conhecimentos a partir de uma causa. E a gente entende que essa demanda, esse sujeito que vem para um atendimento numa política, ele está numa condição de vulnerabilidade e ele é um sujeito que demanda de outras políticas também. Então, por isso, esse trabalho em rede, ele é fundamental. Então, a gente se conversa a partir de reuniões, encontros de grupos técnicos, temos também os assistentes sociais, os psicólogos que atuam na área do judiciário, na vara da infância, da juventude, no Poder Judiciário. Então, hoje existe uma aproximação muito grande. E um dos aspectos que facilita e que favorece muito essa troca, esse câmbio, é o Conselho de Classe. O nosso Conselho Federal de Serviço Social e o Conselho Regional é um conselho extremamente atuante, extremamente político, que cria condições dos assistentes sociais sempre estar interagindo e favorecendo. O Código de Ética do Assistente Social no Brasil, ele diz que nós temos que estar articulados com o movimento da sociedade e com outras profissões, ou seja, com outras disciplinas.